Olá para você que está ligado na programação aqui da Rádio Defensoria. Está começando mais um podcast Entrevistas DPE comigo, Beatriz Prio. E olha, hoje a gente vai falar sobre inovações, sobre empreendedorismo e sobre vocação também aqui, com os nossos convidados, a Rafaela Reis, que é coordenadora do Inovem, que é o Centro de Inovação e Empreendedorismo, e também com o Wagner Costa, que é o psicólogo da Assembleia Legislativa de Roraima, que acompanha, né, todo esse trabalho, esse projeto. Primeiramente, sejam muito bem-vindos e obrigada por ter aceitado o convite. Eu agradeço aqui a oportunidade de estar falando de algo muito novo, por mais que seja um assunto antigo, algo novo para a Assembleia Legislativa. E o Wagner também, um velho amigo, né, Wagner? Estamos aqui, vamos conversar. Então explica pra gente, na verdade, o que é o Centro de Inovação e Empreendedorismo da Assembleia, né? Como é que ele funciona, qual é a ideia desse projeto? Então, o Centro de Inovação e Empreendedorismo, né, é o Inovem. Ele foi lançado dia 25 de março, então ainda é um bebê, né? Esse ano, né? Isso, desse ano, tem aí menos de 7 meses. Foi criado para falar sobre empreendedorismo e inovação, tanto para quem já está empreendendo, como para quem quer inovar. É uma forma de mostrar que o nosso Estado não pode ficar preso, mas a questão do contra-cheque, a questão, questão também do CLT, que precisamos dar voz e visibilidade às pessoas que estão empreendendo, aos nossos empresários, porque é através disso que eles empregam também e mostra, né, ali a questão do desenvolvimento do nosso Estado mesmo. Então, o Inovem, ele veio com essa missão de falar sobre isso, de dar autonomia aos nossos empreendedores. É um projeto que está sendo presidido pela deputada Catarina Guerra, ela que está à frente, ela que levou esse desejo ao presidente da Assembleia, ao Saudade Sampaio, que abraçou essa causa. E agora eu estou aí, nessa missão juntamente com o nosso diretor, que é o Breno Carvalho, e agora também com o Dr. Wagner, né? E você, né, nesse papel, como é que você vê Wagner? Wagner é psicólogo, já gravei várias entrevistas com o Wagner, sempre com as ideias muito esclarecidas sobre saúde mental, de forma que venha somar também ao Inovem. A ideia é exatamente estimular as pessoas a pensarem de forma organizada e pensar no futuro. O meu trabalho específico está dentro de uma área da questão do teste vocacional, do direcionamento de carreira, mas o Inovem em si, ele tem um leque muito grande, né? E a ideia do Inovem é exatamente levar as pessoas a abrir um pouco essa visão, porque quando a gente fala de empreendedorismo, fica muito solto e às vezes as pessoas pensam, mas não sabem o que fazer. E o Inovem tem muitas ferramentas de como fazer, né? De como fazer, de como direcionar. E a Rafaela aí, ela tem um monte de coisas para falar. Eu vou falar mais de teste vocacional, né? A gente vai chegar nessa parte. Eu fico vendo mais a ação do Inovem quanto ao empreendedorismo, principalmente essa questão da educação financeira, que é algo que eu acredito que é extremamente importante para tirar que assim, o jovem, quando fala em educação financeira, ele pensa em ficar rico. Ele não pensa em se organizar, né? Que aí é um trabalho de organização e pensar a longo prazo. Exatamente. Vou então conversar um pouquinho com a Rafaela aqui, já volto com ele falando sobre... Eu me meto de vez em quando, pode deixar. Eu conheço bem. Mas bacana isso, porque eu acompanhei, já trabalhei na Assembleia também, acompanhei os projetos da deputada enquanto educação financeira na época, isso, né? É uma lei dela, né? Sim. Ela implementou uma lei sobre educação financeira. E eu acho que isso nasce também dessa ideia de trazer realmente o conhecimento da população, né, diversificar esses conhecimentos sobre como fazer dinheiro, né, como se educar financeiramente também, através do empreendedorismo. Seria mais por esse caminho? Foi exatamente por esse caminho, né? Através dessa lei, ela identificou esse gargalo, né? E é uma lei que leva a educação financeira para as escolas. E ela falou, ok, temos a lei, mas aí o que mais que nós podemos fazer para que essa lei ela seja de fato executada? Então, ela montou o Conexão Financeira, que é dos projetos do Inovem. Então, nós vamos nas escolas, montamos ali um desafio com os alunos do terceiro ano. Os alunos do terceiro ano têm ali uma oportunidade de montar um negócio, entender sobre educação financeira, de fazer o processo que a gente chama de pivotar na área da gestão, que é aquela questão de lancei um produto, vendi, deu errado, não está dando lucro, o professor de matemática está junto com o nosso instrutor, então a gente leva um instrutor ali em parceria
para não levar mais um peso para a sala de aula, né? Então, esse projeto ele não leva uma carga para a área educacional. Ele vai com o instrutor justamente para mostrar sobre educação financeira alinhada à aula de matemática. E esses alunos aprendem educação financeira, planilha, lucro, a questão ali dos valores do produto, precificação. Fala sobre economia também, então isso reflete dentro da casa dele, né? A questão de desligam a luz quando saiu da cozinha e tudo mais. No final, a gente leva todos esses alunos lá para a Assembleia Legislativa. Esse projeto dura 1 mês. E lá tem o resultado final. Qual foi a escola que arrecadou mais em vendas? O que foi mais criativo? E aí tem as premiações. Em primeiro lugar é R$ 1.500. Nossa, que bacana. Para você ter uma ideia, estamos na 3ª edição. A primeira e a segunda edição acumulam aí já aproximadamente 90 mil de movimento financeiro dos alunos vendendo produto. Então, 90 mil? 90 mil, a primeira e a segunda edição. A segunda edição foi o marco, né? São quantos alunos envolvidos? A primeira edição foi aproximadamente ali 300 alunos e a segunda aproximadamente 500 alunos. Ou seja, 800 alunos fizeram 90 mil. Exatamente. E aí a gente mostra para eles que isso é possível, né? E aí o Dr. Wagner fala que ele se envolve bastante na parte de teste vocacional, mas esses alunos que estão no Conexão Financeira também passaram por ele, né? Então fizeram ali o teste vocacional. Então eles entendem já a relação de saber o que querem, para onde ir, né? E quando a gente vai nas escolas e fala sobre a possibilidade de empreender, quando a gente chega lá, a gente percebe que está muito distante. E quando eles começam a colocar a mão na massa, eles percebem, não, é possível, eu posso realmente começar algo com R$50, R$30, a venda de um brigadeiro, de um din-din, né? Ou outras coisas, campeonato, que eles montam campeonato também na escola. Então, tem muito essa vertente dentro do projeto do Conexão Financeira. E aí, a deputada indo nas escolas, ela perguntava, ela chegava e falava assim, o que você vai fazer quando sair daqui? 3º ano, né? Tinha aquela pergunta. E muitos não levantavam a mão, não sabia, falava, ainda não sei e tudo mais. Aí isso começou a causar uma preocupação nela. Ela falou, a gente precisa fazer alguma coisa. Os alunos, né, não sabem ainda o que querem, ou se sabem, então, com essa dúvida. Aí ela teve essa ideia, vamos fazer um teste vocacional, vamos verificar, pesquisa, como é que a gente pode estar fazendo isso. E foi quando a gente convidou o Dr. Wagner para conversar sobre isso, e surgiu esse outro projeto, que é o teste vocacional. O Inovem, ele tem 6 projetos. Conexão Financeira, teste vocacional, o Elas Inovam, a Feira Inova, então tudo interligado também. Tudo interligado para atender todo tipo de público, então desde mulheres, adultos a jovens. Ainda dentro das escolas, né? Porque eu acho que é a fase assim, mais empolgante, né, da vida, que é esse início de tudo, né? Ali tá na possibilidade ainda, né? Ainda tem o direito de escolher. Ainda de errar, né? A gente vai ajudando. É um momento, assim, de experimentar mesmo. Sim. E testar, e fazer dar certo, e começar tudo. Dessas experiências com esses 800 alunos, que já passaram na primeira e na segunda edição, quais foram, assim, as ideias mais inovadoras, né? O que mais chamou a atenção da equipe mesmo, do Inovem, que vocês viram, assim, nossa... A gente tem um potencial grande, né, entre os adolescentes, entre os jovens aqui no nosso estado. Teve uma situação, na verdade, ideias são infinitas, mas tem situações que você mostra assim, nossa, que força, que garra, né? Então, teve uma situação de uma escola que os alunos começaram a vender um determinado produto e não estava tendo lucro. Então, eles estavam já praticamente na última semana do projeto e não sabiam que estavam ruim ali da questão do lucro, né? E teve um evento, uns jogos escolares dele. E decidiram levar água para vender. Perceberam, olharam, né, ao redor, não foi na escola, foi em um outro ambiente, e que não tinha água, não tinha bebedouro lá. Então, eles decidiram ir no mercado comprar água e levar para vender. E a água vendeu assim, o primeiro lote que eles levaram de água, e começaram a ir de bike, comprar água e levar para esse local. E essa escola acabou sendo a ganhadora, porque eles venderam muita água nesse evento e conseguiram um valor muito alto de lucro em cima disso. Então, a gente observou que eles estavam analisando o ambiente. E essa percepção... Se reinventaram, né? Se reinventaram. Viram uma necessidade do local e pensaram de uma forma empreendedora, de fato. Então, isso mostra pra gente que o projeto está dando certo. Quando você está em um determinado local, você consegue observar qual é a necessidade e já lançar uma solução, né? Então, isso é pensar de forma inovadora. E isso é, de fato, ser o empreendedorismo. Você identificar uma dor e depois lançar a solução. Um outro caso muito interessante foi de uma jovem que faz cookies em casa.
E ela decidiu levar o cookies lá para vender na escola e a despesa do cookies dela era de 96 centavos. E ela começou a vender o cookies na escola por R$ 6. Olha, olha a margem de lucro dela, que grande. E era uma coisa que ela fazia 100% praticamente. muito boa. Era uma coisa que ela tinha até um sentimento, porque ela fazia em casa, a mãe que ensinou, então tinha todo esse apreço também, sabe? Então é esse tipo de história que motiva a gente enquanto professor, enquanto coordenador, porque envolve a família, aproxima a família. Tem um rapazinho que nessa edição agora tá acontecendo, né? Tá rolando conexão financeira. A irmã dele tá morando em São Paulo e ela fazia mousse para ele quando ela estava aqui. E ele decidiu fazer essa receita do mousse para vender, porque tem essa memória afetiva para ele. E tá dando certo, ele tá vendendo bastante mousse na escola, mas a questão não é o mousse. Não foi isso que chamou a atenção da gente. Foi a questão dele saber que foi a irmã dele que fez. Que ensinou. Ele foi atrás da receita e ele conta isso quando ele vai vender. Isso aqui é uma coisa que a minha irmã fazia para mim. E eu tô fazendo agora para vocês. Agregado, né? Exatamente. Então, é isso que chama a nossa atenção nos alunos, essa questão de reinventar, de sair da sua zona de conforto, porque é um desafio. E a Catarina sempre, quando está indo nas visitas, ela vai em todas as escolas, vê como está a venda, compra, incentiva. Ela fala, isso é o despertar, de fato. Então, não importa se é um brigadeiro ou se é um suco bem elaborado, que às vezes tem isso também, né? A ideia é você tá fazendo, você tá tentando. Então, isso é que é todo o diferencial desses jovens. Que bacana. E não é nada de inventar a roda, né? Até porque ali, eu lembrei agora do exemplo da água. Uhum. É água simples, não é nada de inventar algo que não existe. Mas é pensar estrategicamente como empreendedor. Como empreendedor. Bacana. Você identificar ali um possível gargalo e você ir lá com a solução. E aí, a gente, dentro desse projeto também da escola, né, nasce, então, o teste vocacional, é isso? Isso, aí nasceu o teste vocacional, convidamos o Dr. Wagner para estar. Levamos para ele essa dor, no caso, né? Aí levamos, temos essa dor, precisamos falar com os adolescentes sobre o futuro, sobre a faculdade. A gente falava assim, quem se matriculou, se inscreveu para o Enem? Aí era baixíssima, né? A adesão e tudo mais, e a escola lá no pé, os professores são incansáveis, aguerridos ali com os alunos. O Dr. Wagner falou, podemos fazer um teste vocacional. Aí ele veio com 200 perguntas pra gente fazer esse teste vocacional, né, Dr. Wagner? Me diz, como então, é que foi isso? Como é que foi? O que é, na verdade? Explica para quem não conhece ainda, o que é um teste vocacional e como se aplica aos adolescentes. Não, a ideia é você, hoje, né, porque tem várias vertentes aí que abordam a questão da escolha profissional, escolha de carreira, planejamento de carreira, tem muitos estudos sobre isso. Mas a ideia que nós estamos utilizando tem a ver com autoconhecimento. Então, a ideia básica é aplicar um inventário com questões, onde a pessoa responde essas questões, e aí, a partir dessas respostas, você faz uma classificação colocando essa pessoa dentro de um perfil, que seria um perfil ligado às profissões. Porque existem algumas teorias e algumas evidências científicas que dizem que quando você faz aquilo que você gosta, você tem muito mais... Na verdade, são 50% mais chance de ter sucesso do que se você escolhe alguma coisa para ganhar dinheiro. Então, a ideia básica é essa. Aí o teste, ele faz essa verificação e nós colocamos para ele o perfil. Então, ninguém diz qual a profissão. Diz, olha, o teu perfil é empreendedor. Dentro do empreendedorismo tem essas profissões. O teu perfil é artístico, é social, é investigativo, entendeu? Tem os perfis e, a partir dos perfis, você faz o indicativo de que profissões cabem ali. E é um ponto de partida, porque o projeto em si visa continuar levando informações para que esse jovem se conheça mais e, a partir desse autoconhecimento, ele faça uma escolha mais consciente. E aí, só ainda dentro do teste vocacional, a gente vê muito hoje, né, essa dúvida dos adolescentes, eu acredito nisso, por conta das influências também das redes sociais, né? A gente tem muito
gente ganhando dinheiro com a internet, sendo YouTube, TikTok, enfim, e várias coisas. E acho que isso levanta questionamentos na dos adolescentes. verdade, nós temos a impressão que tem muita gente ganhando dinheiro com a internet. Quem ganha dinheiro com a internet é o YouTuber, o Facebook e o WhatsApp. Ou seja, os grandes empresários. Essas três, porque você... Mas o que eu digo assim, que o adolescente, ele vê o TikTok dançando ali e pensa que vai ganhar alguma coisa com Vê aquilo, o pessoal né? viajando, curtindo determinadas coisas. E aí, como é que faz isso na cabeça do adolescente, Hoje né? eu estava olhando o Instagram e uma professora, né, que eu sigo, ela colocou que ela estava mostrando alguma coisa na sala de aula, um vídeo, ela estava mostrando um vídeo que estava no YouTube. E aí ela estava mostrando para os alunos, aí lá no meio do vídeo entra uma propaganda. Você largaria tudo para viver de gamer? Aí assim, a sala veio abaixo, porque todo mundo gritou, né? Sim, ou seja, esse é o imaginário do nosso adolescente hoje. Ele acha... Por isso que tem esse desafio também, né? Entende? Ele acha essa questão de, ser empreendedor eu vou ficar rico. Ele não percebe que ser empreendedor tem uma formação, que tem todo um trabalho, que tem uma luta, que ser empreendedor, eu brinco aqui com a Rafa, né? Não é uma coisa assim, eu vou ficar rico aqui de uma hora para outra. Ser empreendedor é ralar muito, entendeu? Então a gente procura, nessa aplicação do teste, falar um pouco sobre isso, dessas escolhas de projeto de vida, que você tem que olhar para o futuro, você tem que saber para onde você quer ir, que você tem que se qualificar. Então tem todo um amadurecimento, que eu acho que essa... vou usar a palavra que é a virtude do inovem, entende? Não é só pegar algo e dizer, vamos lá, vamos empreender, porque essa é a visão que se tem. É perigoso, né, até falar isso. Entende? As pessoas pensam que vão ganhar dinheiro fácil e esquecem que, eu sempre brinco, né? Ser milionário no Brasil tem outro caminho, é ser herdeiro de alguém, entendeu? Porque não é fácil, não. E dentro do teste vocacional, nós utilizamos o método digital. Então, o Dr. Wagner, ele veio como, isso aqui é um teste vocacional, tem aqui aproximadamente 200 questões. Aí eu falei para ele, eu já venho da parte estratégica, né? Eu trabalho com jovens, faço na análise de gestão do jovem quando está na escola e vai para o mercado de trabalho. Eu falei, olha, doutor, precisamos diminuir. O jovem, ele não está tendo paciência. Inclusive, a nossa briga lá. Nós temos uma briga. Depois a gente abre uma DR aqui para discutir isso. Para reduzir o número de perguntas? Aí eu falei, precisamos reduzir o número de perguntas para poder ter adesão. Esses jovens precisam responder. Então, de 200, eu consegui chegar até quantas questões para que a gente consiga ter o resultado, né, favorável e saia ali o perfil do aluno. Ele conseguiu chegar a 48 perguntas e aí dentro dessas 48 perguntas a gente ainda reduziu o tamanho da pergunta. Porque o jovem, ele está acostumado com as redes sociais, é tudo muito rápido, o stories é muito rápido. Muito curtinho. Os textos são curtinhos, então eles estão perdendo a habilidade de leitura, de querer fazer algo muito extenso. E eu falei, não é o momento da gente educar eles a isso. Então, vamos focar no teste, né? E foi feito. Então, a nossa plataforma é digital. É como se fosse um formulário digital. Ele preenche os dados dele e vai respondendo perguntas. Um exemplo. Cuidar de pessoas. Lhe agrada muito? Lhe agrada pouco? Ou lhe desagrada totalmente? É esse tipo de pergunta do dia a dia. E ele vai marcando. Então, mexer com ferramentas. Consertar coisas. É esse tipo de pergunta. Então, o teste ele vai te direcionar a partir dessas respostas. E quando a gente conversou sobre isso, entre discussões sobre os nossos jovens, né? Dr. Wagner é a favor de que a gente não mude tanto para que eles também não fiquem tão preguiçosos assim para ler. A grande questão hoje, e eu fico analisando isso, né? Hoje mesmo eu estava bolando na minha cabeça que amanhã eu vou postar um vídeo no meu Instagram com 3 segundos. Porque é o tempo que as pessoas passam nos vídeos. Isso é a realidade hoje. Quem posta alguma coisa no Instagram é só colocar lá. Tem o ver insights, aí você clica e diz lá. A quantidade de tempo que as pessoas ficaram até pular o vídeo. Então tem lá uma métrica que é dos 3 segundos. Se você põe um vídeo, eu estou postando vídeos de 30 segundos no meu Instagram. 16% das pessoas vão até o final. Ou seja, de cada 100 pessoas, só 16 chega até o final do vídeo.
70% ali, que quando dá os 3 segundos, é 80% ali, ele sai nos 3 segundos. Então as pessoas, elas não estão mais consumindo conteúdo. Ela tá só hipnotizada. Tempo, né? Tá só Mas é isso, ela tá hipnotizada por aquilo. Então a nossa discussão é, se eu quero que esse jovem tenha futuro, eu tenho que tirá-lo desse tipo de vivência. E aí, como é que a gente vai encontrar esse equilíbrio? Porque se eu faço um vídeo de 10 minutos, ele não assiste. Mas se eu fizer um vídeo de 1 minuto, eu não consigo passar conteúdo para ele. Então, essa discussão, a gente tem que mostrar para o jovem, criando consciência, que ser empreendedor é ter conhecimento. Você não vai ser empreendedor com mudanças rápidas. Você tem que ter constância, consistência, perseverança. Você tem que se direcionar, porque senão você se perde. Mas eu entendi o equilíbrio dela aqui da DR, viu? E aí é exatamente não isso, começa, tá vendo? não Mas começa. eu entendi. E Não é... faz total sentido ter essa discussão, porque o nosso trabalho, na verdade, é causar impacto positivo. Então, e a gente leva isso lá para Catarina, né? Ela fala exatamente isso. Vamos fazer, mas vamos fazer bem feito. A gente não está procurando número, a gente quer depois falar com esses alunos e encontrar eles lá na faculdade. Ou então depois estar recebendo aqui, quem sabe, um futuro advogado, um futuro médico, um futuro empreendedor também, por que não, Um grande né? empresário, Um né? grande empresário, exatamente. Mas eu entendi, Wagner, porque assim, não tem como educar o aluno do dia para a noite a aprender a ler daqui para amanhã, né? Então faz o que é possível. E isso é um desafio muito grande, porque quando eu fico acompanhando as estatísticas, né? Você vê, hoje tem estatística que diz assim, que o professor brasileiro é o professor que mais gasta tempo lidando com a disciplina na sala de aula. Ele gasta... Do que o próprio ensino da matéria, por exemplo. Entende? Ele tem que administrar. Então, quando nós tiramos, né, essa questão da legislação que tirou o telefone da sala de aula, definiu que, olha, o telefone vai ser usado só em questões pedagógicas. Tudo isso é resultado desse vício. Então, hoje as pessoas estão viciadas e eu tenho observado isso, que 3 segundos. Então, assim, se você for fazer um vídeo para alguém assistir, o tempo que a maioria das pessoas passa no vídeo é 3 segundos, ela muda para outro. Então, nós estamos perdidos e o jovem precisa se encontrar, porque se a gente quer mudar a geração, e Roraima precisa disso, Roraima é o estado do Brasil onde a população jovem continua crescendo. No Brasil, a população jovem está em decréscimo, e Roraima, a nossa população jovem está crescendo, então nós precisamos ter muito cuidado com esse jovem. É verdade. Nesses 3 segundos tem que falar alguma coisa para chamar a atenção e segurar esse jovem. A nossa estratégia é essa, né? Então, o teste vocacional está sendo feito dessa forma. Já realizamos o teste vocacional em 5 escolas aqui do nosso estado. E nós estamos indo às escolas, como também estamos levando os nossos alunos lá para dentro da Assembleia. Então, é o contato que eles têm com o teste vocacional e com o poder também legislativo. Eles ficam maravilhados com essa conexão. No caso, agora já está na 3ª edição. Cada edição inclui mais de uma escola? Quantas escolas são envolvidas? Essa da 3ª edição é o projeto Conexão Financeira, que fala sobre educação financeira. O teste vocacional, ele não tem edições, ele tem execuções, né, que são por escola. No caso, nós já fizemos com 5 escolas e vamos continuar fazendo até o final do ano letivo. Isso o foco é sempre alunos do 3º e do 2º ano. Agora, no dia 21, nós vamos estar levando a Escola Maria dos Prazeres Moto lá para a Assembleia. E no dia 30, a Escola Gonçalves Dias. Então, a escola que quiser, tiver interesse em executar esse teste vocacional, pode estar nos convidando, nos chamando, assim como também nós estamos indo até as escolas oferecendo, falando sobre isso com o apoio da SEED. A SEED já conhece o nosso trabalho, já está sabendo de todos os projetos e está nos apoiando a isso, a fazer isso também. É uma via de várias mãos, na verdade, isso, né? Para educar Inclusive, é conhecida, né? Para educar uma criança, a frase. Para educar uma criança precisa de ser de uma aldeia, né? Porque precisa de todo mundo envolvido, né? A saúde, educação, cultura, entretenimento. Exatamente. Para desenvolver uma mente pensante, crítica e criativa, que é uma criança, um adolescente e um jovem. E aí, dentro do Inovem, quais os outros projetos também que estão sendo desenvolvidos no momento? No momento, nós estamos também com Elas Inovam. Executamos capacitações ali voltado para as mulheres
que estão ou estavam em estado de vulnerabilidade. Mulheres que estão empreendendo e que também não empreendem, mas tem aquela ideia que ainda não colocou no papel, ou que já colocou no papel, mas ainda não tirou do papel. Recentemente visitamos a Associação Missões do Amor. Executamos lá primeiro uma capacitação voltada para a autoestima. Entendemos ali como temos uma mulher na frente liderando, né, que é a deputada Catarina Guerra, entendemos a importância da autoestima para a mulher, que ela está todo o tempo ali na correria, cuidando da família, da casa, e muitas das vezes ela também compõe ali a questão de manter a renda da família, né? Ela faz parte disso. Então, ela precisa estar bem com ela mesma, né? Quem cuida dela? Quem está cuidando dela? Identificamos que tem esse gargalo, essa dificuldade. Então, durante o nosso trabalho voltado para o Elas Inovam, a gente primeiro fala da autoestima. Resgatamos essa autoestima, falamos do potencial da mulher. Trabalhamos ali de forma muito prática, a gente utiliza a metodologia ativa nas nossas oficinas. Aí, depois disso, a gente faz uma pesquisa e verifica quais são as capacitações que elas desejam. Então, o Inova, ele não monta um portfólio grande de oficinas e palestras e cursos, porque nós trabalhamos com capacitações específicas. Então, um exemplo, a Bia tem um grupo de mulheres, tem uma célula, alguma coisa nesse sentido, e lá vocês desejam ter uma capacitação sobre oratória, né? Querem falar mais. As pessoas gostam da Bia porque ela fala bem, ela é jornalista, e nesse grupo dela outras pessoas desejam fazer isso. Então, o Inova monta esse tipo de capacitação para aquele grupo específico. Então, o nosso foco é realmente capacitações personalizadas. E aí essas mulheres participam disso, a gente faz o processo de certificação e cria esse vínculo com elas. Então, a gente começa a acompanhar. Então, aquelas que já têm um negócio, a gente depois vai prestar consultoria para o empreendimento dela. Então, é analisar uma logo, analisar a questão do valor do produto, se está tendo lucro, se não está. Criar realmente ferramentas e mecanismos para que ela depois possa galgar outros voos, né? Conseguir continuar ali projetando o seu negócio. Que bacana. E aí, já vou pedir para o Wagner explicar um pouquinho também como é que a psicologia define a autoestima, né, para uma mulher, porque que é importante desenvolver essa autoestima para ela conseguir caminhar, né, sozinha, até porque você falou que muitas mulheres ali fazem parte da renda da família, Isso. Mas principalmente muitas delas são a própria e única renda da família. Se eu não me engano, acho que é 54%, eu vi uma pesquisa recentemente, se eu não me engano, são 54% das mulheres estão ali sozinhas, são mãe solo, cuida da casa, tudo isso, né? Imagina. E aí as pessoas não se preocupam. E a parte, né, psicológica, como é que fica, né? Wagner conta. Não, essa questão da autoestima, a mesma coisa do teste vocacional, existem muitas vertentes que discutem esse tema, né? Tem, inclusive, psicólogos famosos que escreveram livros dizendo que a autoestima não existe. Né? Então, só para ter noção da discussão, de né? como esse mundo psicológico ele é complexo, né? Eu gosto muito do Steve Pinker, não sei como é que é a pronúncia do nome dele, que ele diz que para falar de mente a gente tem que reconhecer que a gente não sabe como a mente funciona. Então a gente começa por aí, é um emaranhado de ideias e às vezes você não sabe como é que funciona. A gente tem muitas teorias sobre cérebro, sobre o funcionamento cerebral, mas a gente sabe muito pouco. Quando eu falo de autoestima, eu geralmente pego a ideia do pensamento. Então, eu gosto muito de um conceito de autoestima, que é do Nathanael Brander, que é um americano que ele fazia consultoria nas empresas e ele começou a perceber, olha a história que eu vou contar para dar um conceito de autoestima. Ele começou a perceber que ele entrava numa empresa, treinava todo mundo, implementava um novo sistema e 6 meses depois as coisas estavam do mesmo jeito que antes. Por quê? Aí ele começou a perceber que as pessoas não acreditavam em si. Que o grande desafio, e é um grande desafio do Inove, é fazer com que as pessoas acreditem que elas podem realizar transformações. Então, o conceito de autoestima que eu uso, que é o do Nathanael Brander, ele diz que a autoestima é a confiança na nossa capacidade de pensar e enfrentar os desafios da vida. Ou seja, ele traz o conceito de autoestima para você. Eu tenho que acreditar que eu penso e que eu posso resolver os problemas. E aí ele põe uma vírgula e diz, e no meu direito de ser feliz. Então ele junta as coisas para dizer assim, olha, o que é ter autoestima? É eu cultivar em mim a crença de que eu sou capaz de dar conta das coisas. Parece simples,
Mas não é. Por quê? Porque a maioria das pessoas tem aquela coisa do síndrome da impostora, do impostor. Crenças limitantes também. Crenças muito limitantes. E isso afeta a autoestima. Eu às vezes, converso com professores. Tem professores que eles dão aula há anos e eles dizem, eu não sou bom professor. Eu digo, baseado em quê? Não, eu não acredito que eu sou bom professor. O que teus alunos dizem? Não, eles dizem que aprendem. Quando tu estava na faculdade, algum professor teu da faculdade disse que tu não ia ter jeito, que tu eras muito ruim? Não, nunca me falaram. Eu fui elogiado muitas vezes, mas ainda assim a pessoa não acredita. Então, a autoestima é um pensamento íntimo que define onde eu vou chegar. Então, eu acredito que aqui dentro do Inovem isso é extremamente importante. As pessoas começarem a se olhar e... Eu tenho uma frase que todo paciente meu no consultório, eu dou de presente nessa frase. Eu prometo a mim fazer meu melhor esforço para me amar saudavelmente, incondicionalmente, assim como sou, nas coisas boas e nas más. Faça o que fizer, deixe de fazer o que deixar de fazer. Prometo me amar, né? Prometo me amar por inteiro do jeito que sou. Então, a ideia... Tem que escrever isso, eu quero também. Mas eu entrego isso para eles e digo, leia isso todo dia. Porque você vai ler a primeira vez, que bobagem. Porque a impressão que dá assim, eu vou me amar incondicionalmente, saudavelmente, por inteiro. Então, às vezes, as pessoas não acreditam em si. E essa questão do Inovem tem muito a ver com autoestima, com crença pessoal. E as mulheres passam por isso, né? E as mulheres... Mulher ainda se critica mais ainda, não, né? A mulher, ela é condicionada pela sociedade, lembrei da minha filha, heteromachista, né? que pega e amassa o pensamento das mulheres. As mulheres são treinadas para terem dúvidas de si e para acharem que os homens são as soluções para as suas vidas. Isso destrói a mente das mulheres. E aí, como que no caso, né, trabalhar essa autoestima, aliás, como não, né? Quais são os resultados já que esse trabalho de autoestima com as mulheres tem dado resultado agora com o programa e com esse projeto com as mulheres? Então, nós já fizemos de atendimento mais de aproximadamente 200, né, com mulheres voltadas ali para a oficina. Temos mulheres que já estão empreendendo ali, que são as que estão no segmento de ambulantes. Estamos fazendo um trabalho com os ambulantes. Nos vinculamos a uma associação de ambulantes, na verdade, é uma associação, é isso mesmo. Uma associação de ambulantes. Então, dentro desse grupo, já tem lá as mulheres e nessa também a associação Missões de Amor. Então, o resultado do nosso trabalho a gente realmente vê no dia a dia, né? Então, quando tem um evento, uma ação, você vê a mulher mais empolgada, ela falando sobre o produto dela, porque é um dos primeiros pontos, quando a pessoa está com autoestima baixa. Ela não acredita no produto dela, ela não acredita nela e nem no que ela faz. Então, você chega lá para conversar com elas, o que você faz? Você é empreendedora? Não levanta a mão. Mas eu sei que tem empreendedoras lá, porque me passaram antes, né? Quais são os públicos que estão lá. Aí, quem vende alguma coisa? Aí, levanta-se de uma forma muito tímida e tudo mais. Qual é o seu produto? Eu só vendo um pão que eu faço em casa. É um pão artesanal, só você faz ele. O ingrediente você colocou seu amor, seu tempo ali. Então, o produto artesanal é único. Então, começa a falar sobre isso, né? Sobre a questão de ser único. Tem uma artesãs no meio também. Então, o seu produto é único. Vamos realmente colocar uma logo, uma identidade nisso para você mandar para fora daqui, né? Não precisa ter fronteira mais. Então, você que é empreendedor, você não precisa estar se limitando a uma única região. O seu produto pode estar aqui, como pode estar na Suíça. Porque a gente tem casos assim, né? Eu conheço a Dona Vera. Dona Vera é indígena, ela produz o bombonzinho de cupuaçu. E ela é de uma comunidade. E hoje em dia a Dona Vera está no meio do Sebrae, que é um dos nossos parceiros também. Está no meio do Sistema Indústria, está em todo canto vendendo lá a bala de cupuaçu dela que ela produz na área indígena. Ela já entende essa questão que ela não precisa estar mais produzindo só para subsistência. Então, ela já viajou, a bala de cupuaçu dela já chegou em outros países. É uma delícia, já provei. Ela é muito conhecida. Então, assim, a gente convida ela também para estar junto conosco em outros eventos, para que as outras mulheres vejam ela como referência, né? Assim como tem várias mulheres aí que estão mostrando que é possível.
E é exatamente esse o resultado que nós estamos tendo, né? A Catarina costuma estar fazendo visitas e já chega a mulher para ela falando: eu quero fazer capacitação, eu quero fazer em tal coisa. Tanto que o Inove agora vai ter um prédio, um ponto, a gente está terminando a reforma nele. Vai ficar ali na Princesa Isabel, em frente à pizzaria Maná. Então, para poder receber as mulheres lá também. Eu sei um dia lá pertinho de casa. Ah, que vou bom. lá também. Então, o trabalho é contínuo, né? É um trabalho contínuo. Não para, né? Não para. E a ideia é que a mulher saia dessa informalidade, converta o seu empreendimento de fato em um MEI, né? Trabalhamos também agora com os ambulantes, não só mulheres, né? Mas com todos ali na questão da identidade visual, na questão da precificação do produto também. E através disso nós realizamos a feira Inove. Realizamos uma feira na frente da Assembleia. Estiveram lá 16 expositores mostrando seu produto de vários segmentos. Então foi um momento muito gratificante para a gente, porque realmente vai aproximando o mercado da Assembleia, né? Então é ali que os nossos parlamentares, inclusive a Catarina, vai mostrando para eles que eles não precisam estar distantes, né? Ali é a casa do povo. Então vamos falar sobre empreendedorismo e inovação, executando também, colocando a mão na prática. Então, tivemos lá 16 expositores mostrando seu produto, já sinalizando quais são as dificuldades, mas também quais são os pontos de inovação. Executamos também a Feira Inova em Alto Alegre, com 10 vendedores, com 10 empreendedores. Temos aqui a previsão de executar de novo a feira na frente da Assembleia no próximo mês. Então, já fica aqui o convite para vocês estarem lá, visitando, conhecendo os nossos outros empreendedores. E tem uma data definida já? Não, mas possivelmente a gente coloca ali, tem esse cuidado de pensar no período de pagamento. Então, normalmente ali sempre... A hora que o povo tem dinheiro. Exatamente. Porque assim, não adianta a gente levar os empreendedores para lá se a gente não vai possibilitar a venda. Então, a ideia é que eles mostrem um produto, mas também que vendam, né? Afinal de contas, eles precisam gerar receita, movimentar aquilo ali. Então, normalmente sempre a partir do dia 20 até o dia 25 para estar executando nossa feira. Que bacana. É muita coisa, né? E tem outros projetos também, né? Temos. Que você falou da feira, do Inove com as mulheres, com os adolescentes nas escolas. Isso. São 7, né? São 6. 6. São 6. Vou tentar enumerar aqui para vocês. O Inove, ele só tem, né, 7 meses aí de existência e está já com essa bagagem às toda, vezes, nos bastidores a gente conversa, vamos colocar tal coisa aí dentro eu fico, do Inove? Meu Deus. Calma aí, vamos devagar, né? Tentando imaginar coisas. Eu fico, não, calma, pera. Vamos... Porque a ideia não é ter um monte de projeto, e se ter várias pessoas envolvidas nele de forma muito ativa, consistente, né? Consistente. Como o Dr. Wagner bem colocou aqui, é a constância, né? É realmente saber que a dona Maria, que vende o lanche dela, ou o milho, ou o churros, que tava lá no Arraial num período tal, perdendo, né? Não estava tendo lucro, agora está no evento tal com uma outra identidade, está tendo lucro, está sabendo como fazer o seu fluxo de caixa. É esse o nosso objetivo. Então, vamos lá. Nós temos o teste vocacional, o Conexão Financeira, o Elas Inovam, que é voltado para as mulheres. Aí tem o Inovem Pro, que é voltado para capacitações para quem já é empreendedor. Então, os empresários podem estar chamando o Inovem para estar fazendo visita, fazendo capacitações para os seus próprios colaboradores. Ou aquela pessoa que é MEI, que é sozinha, né? Também pode. E temos o Inovar, que é voltado para as pessoas que não têm empresa, que tem uma ideia, tem um desejo, mas não fez nada ainda, não tirou essa ideia do papel. Tanto que ontem nós estávamos no IFE, na semana CMEI do IFE, Semana de Empreendedorismo e Inovação, com o Inovar, fazendo a aplicação do Canvas, né, que é um modelo de negócio, para tirar aquela ideia do papel. Ou, na verdade, colocar a ideia no papel e ter uma visualização melhor. Então, são 6 projetos para atender a população como um todo, né? Todo o estado. Nossa, é muito trabalho. É bastante trabalho, mas é extremamente gratificante. Então, agora a gente tem previsão, então, da feira. No próximo mês, né? Isso. E o trabalho com os jovens das escolas continua também até o final do ano letivo. E com as mulheres é contínuo também. E com os ambulantes também. Também, totalmente contínuo. Então, quem tiver interesse em estar executando capacitações com o seu grupo, com associações, com ONGs também, pode estar buscando, né, a gente através do nosso e-mail, ou indo até a Assembleia, ou ligando para o call center da Assembleia também. Qual é o e-mail?
é centroinovem@gmail.com. Eu Pronto. posso até estar passando aqui depois para vocês o nosso 0800 direitinho. O interesse é realmente a gente estar bem próximo da população, falando sobre isso. E falando sobre inovação, o Dr. Wagner pontuou a questão do pensar, né? Eu costumo dizer que inovação não é você estar presa a uma tecnologia, a um computador de última ponta, né, Dr. Wagner? Pra gente, pra gente inovação é um ato de pensar. Eu sempre falo isso. Então, quando você começa a pensar, você já está saindo ali da sua zona de conforto. Quando você começa a pensar em uma solução, isso já é uma inovação. Claro, né? Que depois é bom focar na parte financeira e tudo mais. Mas você já organizar, né? Uhum. Então, a inovação para a gente é um ato de pensar. E o Inovem está aí não só para somar, mas para multiplicar com as pessoas que desejam estar empreendendo. E uma coisa importante que eu vejo, assim, aí eu como ser pensante, é que isso faz com que a população enxergue a Assembleia com outro olhar. Entende? Porque Roraima é um estado não se distanciar, né? Exato. Roraima é um estado com muitas peculiaridades, né? A gente tem muitas particularidades. E esse tipo de projeto faz com que a população enxergue a Assembleia e diga assim, rapaz, isso aqui é útil para a minha vida, se aproxime desse mundo legislativo. Porque a gente tem aquela ideia de que política... Tem um monte de gente que quer se manter longe, tem gente que quer estar perto demais, mas a gente precisa encontrar uma distância adequada. Então, não é só a questão das legislações, mas é também oferecer coisas que possam... Política pública, né? Gerar novas políticas públicas. Porque esses projetos mesmo, depois alguma coisa pode se transformar em algo mais permanente, virar uma lei e ir caminhando para desenvolver melhor o Estado. Então, eu acho que isso é muito importante para a população. Então, nesse ponto, eu acho que a ideia da Catarina casa bem com a ideia do presidente da Assembleia de levar uma visão positiva e proativa da Assembleia para a população. Bacana. E na sua visão também, como psicólogo, como que todo esse trabalho, só fazer um resumão aqui também, né? Todo esse trabalho de desenvolver, né, a autoestima, como você já falou, mas o social também, emocional, psicológico, de todas essas pessoas envolvidas, desde o adolescente, a mulher, ao empreendedor, ao ambulante, qual o impacto que isso tem a médio e longo prazo? Eu te diria que o grande impacto que eu imagino é exatamente as pessoas acreditarem em si. Porque quando a gente olha para o nosso estado, eu estou aqui antes de ser estado, né? E o que eu vejo? Sempre as pessoas dizerem, Roraima tem vocação para isso, para aquilo, e não sai, não se desenvolve. E as ideias que se tem aqui são coisas factíveis, coisas que as pessoas podem colocar em prática e transformar a sua vida. Porque às vezes você não consegue transformar todo mundo, mas você transforma esse transforma outro, e com o passar dos anos, isso vai se multiplicando. Então, eu vejo muito nesse aspecto de que são iniciativas que fazem com que as pessoas se inspirem e se envolvam para realmente realizar transformação. Que bacana, né? E esse é o objetivo principal, né, Rafaela? Esse é o objetivo principal. Nós temos um case, né? Seu ADI, ele já comercializa dentro da Assembleia há mais de 8 anos. Ele vende lanche lá e tudo mais, todo mundo já conhece ele. E ele não tinha nenhuma identidade visual. Eu vi que ele tinha um senhor lá vendendo lanche e tudo mais, mas nenhum tipo de identidade. E nós, através do Inove, falamos com ele. O senhor precisa, né, se formalizar, modificar isso daí, ter uma logo, como é que tá o Pix. Então, fizemos um processo de consultoria com ele. E ele realmente, é verdade, eu preciso fazer isso. Eu já estou aqui há 8 anos. E há 8 anos, dessa forma, você começa a ficar invisível. Você só vende aquilo, a mesma coisa sempre. E teve uma situação, ele vendia cuscuz, é o produto principal dele, e ele vendia no potinho de Tupperware dele. Então, ele vendia e depois ele passava recolhendo a Tupperware. Falei, não, a gente precisa mostrar pro senhor que o senhor vai ter que botar num potinho assim, que esse potinho tem que ser descartável. E a identidade visual também, vamos criar uma logo e tudo mais. E ele aceitou tudo porque ele realmente viu que ele precisava evoluir. Ele não tinha alguém que tivesse ali esse tipo de orientação, né? Exatamente a consultoria em si. Então, montamos toda a estrutura de preço para ele, do produto dele, já incluindo essa despesa
que ele ia ter despesa que eu digo, na verdade, de investimento, né? Que Embalagem, ele passou embalagem, as colherzinhas, o guardanapo. Criamos a logo para ele, então é seu ADI, o lanche em movimento, porque ele é um cadeirante, então o lanche está em movimento, então teve toda essa sacada e ele gostou muito. E ele vem, todo mundo gostou. O cliente dele viu, nossa, ele mudou. Ele tá com a camisa, com a logo dele, tem o Pix, a bolsa dele que ele usa para vender é nova. Então, teve toda uma inovação dentro do processo de venda dele também, com os potinhos. Fizemos uma avaliação de satisfação e ele passou a vender mais. Porque deu segurança. Olha só, que legal. Esses dias eu encontrei com ele porque, enfim, com essa daí, comi já muito, mas muito cuscuz. Vê agora como é que tá. Dá uma olhadinha. Dias. Não, eu vi ele esses dias. Eu falei, nossa, tá todo arrumado, todo bonito, hein? Agora eu tô sabendo que o Inova entende o dedo. Foi o Inova que passou por lá. Mas, inclusive, já manda aqui, se ele ouvir de repente esse nosso podcast, nossa entrevista, já manda um abraço, um alô pra ele. Adoro essa daí. Ainda maravilhoso. Recebo aqui, de vez em quando, a mensagem dele aqui com hoje tem lanche. Ai, meu Deus, tem que passar lá pra comprar. Seu ADI é maravilhoso, principalmente porque ele não se limita em hipótese alguma. Não, ele é Então, ele acredita nele e ele se esforça e participou da nossa feira também. Então, ele tá todo dia lá, vendendo seu produto e agora totalmente com identidade visual nova. Todo bonito. E usa, e tá seguindo isso, sabe? Então, ele não fez só daquele período. Ele segue com isso, ele usa a camisa dele todos os dias, o produto dele tá identificado. Então, assim, é ótimo você prestar uma consultoria para alguém que quer evoluir, que foi o caso que o Dr. Wagner contou, né? Que o consultor ia lá, falava, depois de 6 meses declinava, né? E com ele não, com ele tá tendo todo um êxito aí. Que bacana. Muito bonito ver realmente essas ações acontecendo para além da legislação em si, né? Mas na prática, no social e transformando a vida de pessoas. Queria parabenizar você, enquanto coordenadora do projeto, né? Do programa, aliás. O Wagner, né? Que é um amigo já de longa data de várias entrevistas, parceiro também. E, claro, também estender os parabéns à deputada Catarina Guerra, que está à frente desse projeto. Então, muito sucesso, parabéns. Eu vou deixar até esse espaço para vocês finalizarem, quiserem dizer mais alguma coisa ou relembrar os contatos. Na verdade, eu quero aqui, em nome do presidente da Assembleia, o deputado Saudade Sampaio, agradecer a oportunidade, né? E em nome também do presidente do Inove, que é a deputada Catarina Guerra, por essa oportunidade de falar de um projeto que saiu do coração dela, do desejo dela de falar sobre empreendedorismo e inovação. E também em nome do nosso diretor, que é o Breno Carvalho, né? Então, muito obrigada por essa oportunidade. Acredito que falar sobre inovação e empreendedorismo, por mais que seja um tema antigo, é muito necessário, porque o nosso estado está crescendo e precisa, né, ser dito sobre isso. Então, só agradecer mesmo por essa oportunidade, estamos aqui à disposição. Você quer mandar um alô também? Eu reafirmo que ela fala bastante, tu viste? Que eu quase não falei, fiquei aqui só fazendo a segurança. Desculpa. E assim, é muito legal participar do projeto, porque tá muito no início, mas eu fico observando e imaginando que eu brinco, né? Que isso pode virar um monstro de grande, no sentido de que tem muita coisa para ser feito, E, assim, que a população busque conhecer, saber o que é, quem é empreendedor, quem tem interesse, vá atrás, descubra, leia sobre, tem informações nas páginas da Assembleia, né? Eu brinco lá com o pessoal que em todas somos @AssembleiaRR, então vá lá, busque informações, YouTube, vai ver reportagem, as feiras, algumas coisas, porque Roraima precisa desse tipo de ideia inovadora. Então é isso. Convite feito, trabalho, né, divulgado também. Isso. Então, parabéns mais uma vez, sucesso e até a próxima. Até a próxima. E para você que está nos acompanhando até aqui, muito obrigada pela sua companhia. Se quiser ouvir essa e outras entrevistas também, pode acessar o nosso YouTube, Spotify, também o Deezer. Qualquer dúvida é só digitar @DefensoriaRR. Muito obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.